Quem foi Sigmund Freud? Sigmund Slomo Freud nasceu no dia 6 de maio de 1856, na cidade de Freiberg, na Morávia, hoje Tchequia, a 160 quilômetros de Viena, capital da Áustria. Os pais de Freud chamavam-se Jacob e Amália. Ele foi o primeiro dos 8 filhos do casal. Seu pai era judeu e trabalhava como comerciante de lã. A família enfrentava dificuldades econômicas. Quando o futuro pai da psicanálise tinha 4 anos, sua família mudou-se para Viena, à época berço de grandes produções nas áreas de cultura, arte, música, literatura e ciências. Desde criança, os pais de Freud dedicavam-lhe tratamento especial em relação aos irmãos. Sua mãe chamava-o de meu Sig de ouro. Ele sempre foi muito estudioso, tirava notas altas e estudava línguas estrangeiras por conta própria. Autodidata, quando tinha 12 anos Freud já lia obras de William Shakespeare. Na adolescência, ele começou a escrever um diário dos seus sonhos. Entrou na Faculdade de Medicina da Universidade de Viena em 1873. Depois de formar-se, em 1881, queria trabalhar com pesquisa, mas, para juntar dinheiro para o seu casamento, escolheu atender em um consultório situado na capital, hoje, o Museu Freud de Viena. Sigmund Freud é conhecido como o pai da psicanálise, por conta da sua extensa contribuição para o surgimento desse campo clínico que tem enfoque na psique humana. Formulou teorias como a do id, ego e superego, e a do complexo de Édipo, que até hoje possuem enorme importância e são extensamente debatidas pelos psicanalistas. As contribuições de Freud, porém, não se resumem ao campo da psicanálise, uma vez que suas teorias repercutiram bastante no campo científico e influenciaram diretamente áreas como a psicoterapia. A obra de Freud também repercutiu até em campos como a filosofia e a literatura. Até hoje alguns dos métodos de tratamento criados por Freud são utilizados por psiquiatras. Após diversos estudos e aplicações sobre o referido tratamento, Freud desenvolveu a teoria da psicanálise, cujo objetivo era entender como funcionava a mente dos homens, em especial daqueles que tinham sofrimento mental. Freud entendeu que as pessoas que não expressavam seus sentimentos tinham a mente doente, e que, ao aplicar técnicas da psicanálise, como a livre associação e a interpretação dos sonhos, por exemplo, os pacientes eram estimulados a externar seus pensamentos e memórias que causavam as neuroses. Para que seus pacientes sentissem-se à vontade, o médico pedia para que se deitassem em um sofá, conhecido hoje como o famoso divã de Freud. Durante sua juventude, Freud adquiriu o hábito de fumar primeiro cigarros, depois, charutos. Esse hábito acabou fazendo com que Freud adquirisse câncer de boca na década de 1920. Freud passou por mais de 30 intervenções cirúrgicas no combate à doença e acabou tendo que retirar parte de sua mandíbula, passando a viver nos seus últimos anos com uma prótese. Em 1938, Freud foi obrigado a fugir da Áustria, por conta do Anschluss, nome como ficou conhecida a anexação da Áustria à Alemanha nazista. Como era judeu, Freud acabou tendo que se mudar para Londres, na Inglaterra, local onde faleceu pouco mais de um ano depois. A princípio, Freud estava relutante da ideia de se mudar de Viena, mas se convenceu da necessidade de abandonar a Áustria depois que sua filha, Anna Freud, foi presa temporariamente pela Gestapo, a polícia política do nazismo. Tempos depois, 4 das irmãs de Freud foram mortas em campos de concentração. O câncer na boca de Freud passou a causar-lhe dores intensas. Por essa razão, convenceu seu amigo, Max Schur, a aplicar-lhe doses excessivas de morfina, que o levaram à morte em 23 de setembro de 1939. As casas em que Freud viveu em Freiberg e Marren, Viena e Londres, foram transformadas em museus em homenagem ao seu legado. Inscreva-se no canal. Compartilhe o vídeo. Deixe o seu like. Muito obrigado.